Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Israel anunciou que irá retirar seus embaixadores na Irlanda, na Noruega, na Espanha, como retaliação pela decisão de esses países reconhecerem a independência e soberania de um Estado palestino. Noruega, Espanha e Irlanda anunciaram esse reconhecimento. E, claro, houve a reação que já era esperada, uma reação muito barulhenta do Netanyahu e de alguns de seus ministros. Particularmente o chanceler, que é quase sempre muito barulhento e gosta de dizer sandices, né? O Israel Katz. Além da representação israelense na ONU, que também é barulhenta. Mas o grande problema é que o governo de Netanyahu está produzindo uma animosidade internacional. E nós já dissemos aqui, é preciso ter muito cuidado, porque safados, canalhas, usam essa animosidade produzida por aquilo que Netanyahu está fazendo em Gaza, mas utilizam a reação normal, natural, de indignação de boa parte do mundo, mas alguns canalhas usam isso para plantarem anti-judaísmo, ódio aos judeus, e em alguns casos o antissemitismo no seu sentido mais amplo, ou seja, contra judeus e contra árabes, porque os árabes também são semitas. E essa decisão de Espanha, Israel e Irlanda não terá nenhum efeito prático, real, imediato. Afinal de contas, mais de 140 países, inclusive o Brasil, reconhecem há muito o Estado palestino. E no início deste mês, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma moção para que o Estado palestino não só seja reconhecido no âmbito da ONU, mas aceito como membro pleno, com direito a voto, com participação na Assembleia Geral. Ocorre que o Estatuto da ONU tem muitos problemas, e um deles é provocar a irrelevância da Assembleia Geral. As decisões da Assembleia Geral, suas resoluções, suas moções, suas decisões, elas têm um caráter simbólico. Não são de aplicação obrigatória. Até porque passam pelo crivo do Conselho de Segurança. Ali sim é onde há poder na ONU, no Conselho de Segurança. Só que neste momento o Conselho está paralisado. Todos sabem, há ali 5 países que têm assento permanente, não participam daquele rodízio. Outros 10 países compõem o Conselho, porém há um rodízio por continente, né? Então, agora o país tal vai representar a Ásia, o país tal vai representar a América do Sul, o subcontinente sul-americano, o país tal vai representar essa parte da Europa, o leste europeu, o país tal vai representar a África. Mas estes 5 não. China, Estados Unidos, Rússia, Reino Unido e França.
eles têm assento permanente e têm poder de veto. Como neste momento há uma guerra em progressão entre Estados Unidos de um lado, Rússia e China do outro, há uma guerra em progressão. Uma guerra que vai se expandindo em todas as direções. Comercial, científica, tecnológica, política, diplomática e militar. Então o Conselho está paralisado. Porque um aprova, o outro veta. Não é? Você tem dois blocos entre os membros do Conselho de Segurança que tem poder de veto e assento permanente. E caso o assunto seja levado ao Conselho de Segurança, e neste caso será, os Estados Unidos vetarão outra vez, porque já vetaram decisão parecida da Assembleia Geral. Por exemplo, a Assembleia Geral da ONU já aprovou diversas vezes o fim do bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba. Qual o resultado? Nenhum. Os Estados Unidos dão de ombros para a decisão da Assembleia Geral. Não estão nem aí. Decisões tomadas contra a Rússia deu de ombros. Contra a China deu de ombros. A Assembleia Geral, quando muito, suas decisões têm valor simbólico. Então a Assembleia Geral decidiu isso. Reconhecemos a existência e a soberania de um Estado palestino. E este Estado palestino deve, pois, ter assento no Conselho das Nações, com direito pleno a voto, a discurso, a posição. Hoje só tem a discurso. A representação palestina na ONU só pode falar, não pode votar. Mas se são 142, por que a entrada de mais 3 provocou essa reação irada de Netanyahu e de seus ministros? Exatamente porque Netanyahu sabe que o apoio internacional ao seu governo é quase nenhum. Claro, ele tem a sustentação, não ele, por ser ele, mas por ser o governo de Israel, tem a sustentação da maior potência econômica da Terra, de uma superpotência militar, os Estados Unidos. Mas Israel não negocia só com os Estados Unidos, não vende só para os Estados Unidos, não compra só dos Estados Unidos. E precisa de apoio amplo no concerto das nações. Nesse concerto, que é um tanto quanto idealizado, né? É como quando se diz a comunidade internacional. Não há de fato, né? Você tem instituições que tentam materializar o que não existe. Não há comunidade internacional. Israel é uma coisa. O governo de Netanyahu é outra. E outra ainda é o povo israelita, povo judeu. Muitos judeus pelo mundo e dentro de Israel abominam o governo Netanyahu. E, infelizmente, o que Netanyahu está fazendo em Gaza, o massacre, a destruição,
a devastação, a produção de morte em série por inanição, por fome, por sede, por falta de cuidados médicos, por falta de comida, por bombardeios. O fato de que mais de 35 mil pessoas morreram em poucos meses nessa ação, é claro, produz um ambiente internacional que, em alguns casos, é de desconforto, em alguns casos, é de dubiedade até por interesse interno, caso dos Estados Unidos, que de vez em quando puxa a orelha, dá bronca, faz uma ameaçinha, mas continua fornecendo as armas, as munições para a ação militar de Israel. Mas, para o público interno, Biden tenta pelo menos provocar uma dúvida. Porque ele sabe que dentro dos Estados Unidos, muita gente abomina o que está acontecendo em Gaza. E há aqueles que apoiam. O que fará, por exemplo, a Argentina? Porque a Argentina está naquela lista dos países que reconhecem o Estado palestino. Só que, com o Milei, eu não acredito nessa admissão. Ainda que ele mantenha, não queira mexer nisso agora, não é a posição dele. E tem alguns países, como o Paraguai, que apoiam a posição israelense. Mas o apoio vital vem dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos não podem simplesmente dizer vamos vetar isso aí não está com nada. É preciso apresentar algum argumento. Por causa do público interno, não que os Estados Unidos deem bola para a avaliação internacional de suas decisões. Não dão. É um país que age com ares imperiais e com a certeza de que é o portador da virtude. Embora espalhe golpes, ações terroristas, assassinatos, sabotagens pelo mundo. Mas segura-se na lenda de que faz tudo isso em nome da virtude. Mas internamente é preciso que o governo dos Estados Unidos explique seus atos, ou pelo menos aqueles que despertam interesse da população. Biden está particularmente preocupado pelo fato de que em alguns estados há uma população árabe imensa. E essa população árabe está criticando a posição do Biden em relação ao ataque de Israel contra os árabes refugiados na faixa de Gaza. Porque essa é a condição deles. Aquilo virou um grande acampamento. Um acampamento destroçado. O que dá algum conforto ao Biden é que o Trump não aproveitou essa insatisfação e tem dito, inclusive, que o Biden é contra Israel, que é amigo do Hamas. O que é uma tolice tremenda, né? Mas também deixa esses eleitores insatisfeitos, propensos ou a votarem num candidato sem chance ou a não votarem. Ninguém é obrigado a votar lá. Mas por que o veto? É preciso explicar. E a explicação fraca, quase acanhada do Departamento de Estado é que aprovar internacionalmente, ou seja, na ONU, o reconhecimento de um Estado palestino vai prejudicar
qualquer acordo para o estabelecimento de 2 estados. Aliás, esse é um ponto que o Brasil também insiste, que é furado. Quem está lá e olha a situação com honestidade, sabe que a ideia de 2 estados é um bonde que passou. Passou. Então, é preciso tentar viabilizar um único estado. Porém, um estado de igualdade plena. Você tem, em números redondos, 7 milhões de árabes, 7 milhões de judeus. É uma projeção para daqui a poucos anos. 7-7. Ou você viabiliza, estabelece, dá fundamento jurídico, legal, sociológico, histórico ao único Estado, com todo mundo tendo os mesmos direitos e deveres, ou não há solução. 2 estados é um bonde que passou e no qual eu particularmente nunca acreditei. Até porque é uma questão chave que é Jerusalém. Os que defendem o Estado palestino dizem é inegociável. Al-Quds, a Santa, que é a Jerusalém Oriental, é a única capital aceitável de um Estado palestino. E Israel responde: Jerusalém é a capital indivisível do povo judeu. Isso não é negociável. Não adianta. Não adianta. O que você pode fazer é: regime parlamentar, muito bem. Todos terão direito a voto, todos terão direito à vida política, todos terão direito a buscarem a condição de representantes de uma parcela da população. E aí, quem tiver mais voto no parlamento forma o governo. Só que há uma incompatibilidade entre esta ideia e a lei da nação. A lei da nação é recente. E ela estabelece que Israel é um Estado judaico. Antes de ser um Estado dos israelenses. Porque quando se fala em israelense, é árabe, é judeu, qualquer um que tenha cidadania. Mas também entre os árabes há níveis de cidadania. Até que você chega ao povo de Gaza, que não tem nada. Não tem nada. Quando muito, tem uma licença para atravessar a fronteira para trabalhar. Ele não pode dizer: não, eu vou morar aqui mais perto do trabalho, vou buscar uma casa aqui em Israel. Não pode. O homem de Gaza se apaixonou por uma moça de Israel e a moça de Israel se apaixonou pelo homem de Gaza e resolveram se casar. Ela terá de sair de Israel. E a Cisjordânia, onde há um avanço sobre as terras. A administração tem 3 níveis: 20% Autoridade Nacional Palestina, que hoje mal consegue cuidar do próprio nariz. 20% é uma administração compartilhada, governo israelense e Autoridade Nacional Palestina, mas as ações militares sob total controle de Israel, e 60% controle total de Israel. Essa é hoje a Cisjordânia. Os colonos que estão lá, alguma chance de algum governo israelense dizer: saiam, isso aí agora vai ser um Estado estrangeiro? Não vai acontecer.
Netanyahu não tem voto para ser primeiro-ministro. Nenhum político israelense tem hoje. Isso é um drama. Então as coalizões, coligações, associações são essenciais para você ter pelo menos 61 cadeiras no parlamento de 120 cadeiras do Knesset. E aí, o Gantz, por exemplo, tentou acordo com o Partido Árabe e ao mesmo tempo com o Partido Religioso, não deu certo. Depois de um tempo, o governo naufragou. E Netanyahu buscou uma coalizão mais hegemônica, mais harmônica. Porém, trouxe para o seu gabinete aqueles que têm a teoria de que a existência dos palestinos é uma ameaça à existência de Israel. Como o seu ministro das Finanças, que é responsável, inclusive, pela administração na Cisjordânia. Como o seu chanceler. E grande parte da população israelense, porque você não controla esses acordos. Você vota no partido tal, e de repente você vê que formaram um grupo com cadeiras suficientes, mas a formação daquele grupo se dá em cima de alguns pontos, algumas exigências dos partidos pequenos. Eu só apoio se você fizer isso, se você ampliar os assentamentos, se você der apoio jurídico e militar aos assentamentos. E Netanyahu topou. Até porque acredita nisso. Embora não tenha esses devaneios públicos de seus ministros, ele acredita também nisso. Basta ver declarações suas, né? De que Hitler não queria exterminar os judeus, que ele foi convencido por uma autoridade muçulmana. Ou seja, ele agride a história do seu povo. Porque é nisso que ele acredita, nesse ódio aos árabes. Isso não é o povo judeu. Netanyahu não é o povo judeu. E canalhas aproveitam o governo Netanyahu para produzirem ódio aos judeus no mundo. Isso é terrível. Porque é cada vez maior na Europa, nos Estados Unidos, em partes da Ásia, na América do Sul. Movimentos neonazistas e que agora ampliaram. Eles têm judeus e árabes como alvo, mas principalmente os judeus na América do Norte e na Europa Ocidental e na América do Sul. Os judeus voltam a ser alvo. E o massacre covarde feito em Gaza alimenta isso. E alimenta essas reações dos países. Se sentem mais à vontade até. Por que não fizeram isso antes? Irlanda, Espanha, Noruega. Porque agora se sentem amparados nessa condenação majoritária ao governo Netanyahu. Vai mudar alguma coisa? Atenção, Espanha, Noruega e Irlanda agora tem como oficial a fronteira pré-67. A distribuição demográfica pré-67 é a única aceitável para a Espanha, Noruega e Irlanda. Isso vai mudar o quê? Nada. Nada. Porque já há mais de 140 países com essa posição. Não vai mudar. Mas o problema é, de um lado, alimentar os nazistas canalhas, que aproveitam a situação para produzir ódio contra os judeus, e, ao mesmo tempo, leva Netanyahu a apostar, parece até impossível, mas não é, numa radicalização ainda maior de sua ação contra o povo de Gaza e o povo da Cisjordânia.
Mas algo foi dito pelo Pedro Sanches que é perfeito. Israel está produzindo ódio na faixa de Gaza. E o Antony Blinken, insuspeito de não apoiar Israel, aliás, ele é judeu, secretário de Estado dos Estados Unidos, ele afirmou: o que Israel está fazendo em Gaza vai produzir muitos Hamas. Muitos grupos parecidos, talvez com outro nome. Mas haverá todo um sentimento favorável a recrutamentos de crianças, de adolescentes, de jovens para ações radicais, porque foi semeado ódio e ressentimento. Essa devastação, essa destruição só produz isso. Mas, ao mesmo tempo, o povo de Israel é o grande responsável para que não avance ainda mais aqueles que querem a solução radical, como Smotrich. Tirar aquele povo de Gaza. A ideia desse sujeito é que a existência dos palestinos coloque em risco a existência de Israel. E fala em decisão final. Ora, que canalice é essa? Então, a oposição interna é o que consegue conter essa ação radical, fanática, do governo de Netanyahu, que está massacrando o povo em Gaza, está arrebentando com os direitos do povo na Cisjordânia e está fazendo mal a Israel. Está fazendo mal aos judeus. Como demonstra essa decisão, que ao fim é simbólica, mas que, dadas as circunstâncias, ganha relevância de Espanha, Noruega e Irlanda, meu caro Ronald Gimenez.